Olá, tudo bem? Eu sou Dilene e estou lendo o livro de Provérbios com vocês desde o capítulo 14. E hoje a nossa leitura será do capítulo 13, completando assim o mês. Então vamos lá para a nossa leitura do capítulo 13. Vamos lá. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Amém. Amém. Esse é o capítulo 13, né? E eu quero estar comentando um pouquinho com vocês sobre o versículo 10, que diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho é a raiz de muitos males, né? Nós percebemos que dos erros que nós cometemos, muitas das vezes, vem do orgulho. Como eu iniciei, né,
esse ensino todo, esse estudo todo do livro de Provérbios, lá no dia 14, falando de como eu quase que arruinei totalmente o meu casamento, né, por conta de orgulho, porque eu me achava autossuficiente, me achava superior, né, acabei por estar distante de Deus, porque eu dizia que acreditava em Deus, já falei isso em outros vídeos, mas no fundo eu não acreditava. Eu apenas falava isso da boca para fora, assim como acho que muitos falam, que creem em Deus, mas não conhecem Deus de verdade, não tiveram a oportunidade de encontrar o Senhor através de uma experiência, conhecer o Senhor através da palavra. Então eu acredito que muitos andam pela vida dessa forma, falam que creem em Deus, confessam isso com a boca, mas na realidade sua mente, seu coração, toda a sua vida está totalmente longe de Deus, longe da palavra, longe daquilo que o Senhor quer para nós. E foi o que aconteceu comigo. Eu era religiosa, ia à igreja, fui por anos, depois quando casei, quando parei de ir e passei por dificuldades no meu casamento, dificuldades com meu marido e acabei adoecendo, acabei ficando ruim, né? Ruim do juízo, perdendo o juízo. E tudo por conta disso, porque no fundo eu estava longe de Deus, eu estava afastada, eu estava distante do Senhor, eu não conhecia o Senhor de verdade. E a minha vida mudou, como eu falei também em outro vídeo, todo o que aconteceu, tudo o que aconteceu de ruim, todo o sofrimento, todo o infortúnio, ainda assim eu agradeço ao Senhor, porque eu tive a oportunidade de, através de tudo que aconteceu, todo o sofrimento, tudo que aconteceu na minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a frequentar uma igreja, como eu falei, o meu esposo foi primeiro, nós ainda estávamos separados, mas ele começou a ir na igreja primeiro, e vendo que eu não estava bem, ele fez o convite para eu ir certa vez com ele, e fui na primeira igreja batista de Santo André, e lá eu senti o desejo de conhecer mais a palavra, de fazer um curso para conhecer a palavra, e depois futuramente ser batizada. Tudo isso que aconteceu, eu acredito que foi um mover do Senhor na minha vida. Eu acredito que foi algo providencial, que acabou fazendo com que eu me rendesse ao Senhor, com que eu reconhecesse o Senhor Deus, que eu viesse a conhecer o Senhor Jesus e reconhecê-lo como meu único, suficiente Salvador. E aqui nesse versículo fala: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho só gera discussões, só gera confusão, e a sabedoria está com os que tomam conselho. Então nós que estamos aqui, ouvindo a palavra, consultando a palavra,
conhecendo o Senhor Deus Todo-Poderoso através da palavra, nós estamos tomando conselho com o Senhor, e aqui fala que a sabedoria está com os que tomam conselho. Então eu creio que a cada dia nós estamos nos tornando mais sábios. À medida que nós oramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós procuramos conhecer a sua palavra, pedimos, eu acredito que aqui, todos que estão escutando, que são cristãos, devem, se não for diariamente, mas praticamente, todos os dias pedir sabedoria para o Senhor. Sabedoria para lidar com um dia de cada vez. E nós continuamos pedindo, continuamos buscando, através da palavra, com desejo de conhecer mais e mais o Senhor através da sua palavra. E devemos espalhar essa mensagem. Devemos prosseguir espalhando essa mensagem, orando para que o Senhor alcance mais pessoas, que o Senhor dê mais experiências a outras pessoas com Ele, que o Senhor alcance o nosso Brasil, que o Senhor alcance aqueles que ainda não o conhecem, e aqueles que já o conhecem, dê a bênção de conhecê-lo ainda mais. Vamos continuar pregando a palavra, vamos continuar buscando conhecer mais e mais ao Senhor. Vamos continuar buscando forças, buscando sabedoria, entendimento, discernimento, para cumprir o ID do Senhor. Falar do amor do Senhor. Não somente falar, mas mostrar o Senhor através da nossa vida, através do nosso comportamento, através da maneira como nós lidamos com os desafios diários, na forma como a gente lidar com as outras pessoas. Nós devemos, precisamos pregar, não somente com palavras, porque as palavras muitas das vezes podem ser vazias. A nossa vida precisa ter significado de uma vida cristã, uma vida de temor ao Senhor, buscando ao Senhor através da sua palavra. Como eu falei em outro vídeo, aquele ou aquela que está afastado da igreja, volte, procure uma igreja que a palavra genuína seja pregada, frequente pelo menos uma vez por semana um culto. Não fique distante da igreja, não fique distante dos irmãos, não olhe para os erros das pessoas que estão ali dentro da igreja. Todos nós, em maior grau, menor grau, nós temos coisas que o Senhor precisa consertar. Então a gente não tem que ficar olhando o erro do outro, pois se há erros em nós que nós precisamos consertar, e nós estamos buscando no Senhor que nos dê força, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para nos consertar. Nós devemos continuar buscando, indo à igreja, tendo comunhão com os irmãos,
Lá nós todos nos reunimos com um único propósito: para honrar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. Não é para ficar olhando as falhas uns dos outros. Nosso propósito ao ir à igreja é para conhecer mais da palavra do Senhor. Quem está distante, volte. Não fique longe. É como um carvão, você é como um carvão. Se você está ali longe da fogueira, você vai se esfriando. Vai se esfriando e vai se enfraquecendo. É como a presa fácil, longe do seu bando, longe do seu grupo. Se você está sozinho, você tende a ficar cada vez mais fraco e é presa fácil para o inimigo. Precisamos estar no meio do corpo de Cristo, aprendendo com os irmãos, aprendendo uns com os outros. Você que está distante, volte. Vá pelo menos uma vez por semana numa igreja. Nós precisamos ser pastoreados. Precisamos fazer parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja representa o corpo de Cristo. Nós precisamos estar na igreja para ouvir a palavra. Nós precisamos estar na igreja para ouvir a palavra. Tenha o desejo de frequentar uma igreja. Eu volto a insistir, você que está longe, volte. Volte, procure uma igreja para você ouvir a palavra, para você aprender mais do Senhor. Continue lendo a Bíblia. Coloque o hábito de ler a Bíblia. Tenha o desejo de lê-la toda. E não apenas versículos isolados. Lê histórias que a Bíblia conta e passa para os seus filhos. Passa para os seus filhos. Tenha o desejo de conhecer mais e mais ao Senhor. Não fique distante. Amém. Amém. E terminamos aqui a leitura do livro de Provérbios. Eu aprendi muito nestes dias, estando aqui, lendo o livro de Provérbios, estudando com vocês, dia após dia. O Senhor falou muito ao meu coração. E eu espero que Ele também tenha falado ao coração de vocês. Tenha falado e continue falando. Continue estudando a Bíblia. Continuem estudando a Bíblia. Livro de Provérbios, todos os livros. Amém? E eu quero aproveitar para encerrar esse período que nós estudamos o livro de Provérbios orando. E eu quero fazer uma oração por nós. Vou orar agora. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos acordou, o Senhor nos colocou de pé. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos despertou nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade.
Senhor Deus, muito obrigada por toda sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, por tuas maravilhas. Senhor Deus, por favor, continue nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, enchendo os nossos corações de amor, nos dê compaixão, cada vez mais compaixão. Senhor Deus, e nos use, Pai. Nos use da maneira que tu queres, da maneira que te agrada, para alcançar tantas quantas pessoas o Senhor desejar alcançar através das nossas vidas. Senhor, obrigada porque o Senhor falou conosco, o Senhor tem falado conosco dia após dia neste último mês. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por todos aqueles que escutaram essas mensagens. Obrigada, Senhor Deus, por aqueles que escutam dia a dia. E obrigada, Senhor Deus, por aqueles que ainda vão escutar. Senhor, abençoa cada um, Pai. Muito obrigada pela vida de cada um, Pai. Aumenta, Senhor Deus, mais e mais a sabedoria, o entendimento, o discernimento. Enche os corações de cada um de amor, Pai. Abençoa, Senhor, cada lar representado. Abençoa, Senhor Deus, todos os parentes de longe e de perto. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós recebemos uma a uma. Senhor Deus, por favor, ensina-nos tudo que o Senhor tem para nos ensinar e que em nome do Senhor Jesus nós tenhamos um coração humilde para aprender. Amém. Amém. Obrigada, eu quero agradecer muitíssimo a todos que ouviram as mensagens, a todos que me ouviram nesses dias, agradecer a todos aqueles que ainda verão essas mensagens. Tchau, obrigada. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Pai, obrigada, meu Senhor, obrigada, Paizinho, obrigada. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus continue abençoando muitíssimo vocês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!